Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa disciplina é arte e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa disciplina que parece algo tolo, algo muito infantil às vezes, até porque também quando a gente estava lá no primeiro ano a professora dizia, né? Logicamente que ela estava certa, até porque o conhecimento é de acordo com a idade, quanto mais a gente é jovem, menos conhecimento, e a gente vai crescendo, mais conhecimento. Então a professora de arte dizia: tira uma folha do caderno e vamos pintar alguma coisa. Ou dizia: desenhe uma casa, desenhe uma árvore. Inclusive a coisa que eu mais gosto de desenhar ainda hoje é árvore, porque era a única coisa que eu sabia desenhar, porque eu nunca tive dotes artistas para o desenho. Mas enfim, geralmente arte sempre é o desenho. Eu estou citando o desenho porque, às vezes, alguém pode dizer assim, danado, um professor dando aula de desenho. Tem muitos desenhistas, meu sonho era ser um. Mas, infelizmente, eu não tenho esse talento, mas vamos falar de arte. E arte não só é desenho. E o que é arte? Arte é tudo aquilo que nós produzimos, seja culturalmente, seja socialmente, ou seja artisticamente. Tudo é arte. Por exemplo, a mesa na qual eu estou debruçado nesse momento é uma obra de arte. A cadeira que eu estou sentado é uma obra de arte. A cadeira que você está sentado agora é uma obra de arte. Enfim, como classificar? Eu já disse, arte é tudo aquilo que nós produzimos, seja artisticamente, culturalmente ou socialmente. Mas a arte nem sempre foi ou é definida dessa forma. Como eu disse, alguns acham mais prático, mais fácil dizer assim: tira uma folha do caderno, vamos preparar uma coxa de retalho, é arte. Mas a arte ela vai além disso. Quando eu cursava pós-graduação em História, o meu professor de arte, professor Adilson Filho, eu fiquei pasmo com aquilo. Isso, uma cadeira de arte dentro da pós-graduação. Um dia vocês vão chegar lá e vão saber o que eu estou dizendo. E eu vou trazer uma aula da minha pós-graduação para vocês nesse momento, para vocês do sexto ano. Mas calma, eu vou trazer no nível de vocês, tá certo? Eu sei que cada um de vocês tem uma história da arte para contar, da casa de vocês, do ambiente, do convívio de vocês. Mas enfim, por exemplo, todos aqui devem já ter ouvido falar da Feira de Caruaru. A Feira de Caruaru, cidade co-irmã nossa, praticamente a 50 quilômetros daqui de Belo Jardim, ela tem muitos bonecos naquela feira chamado Feira de Artesanato. Inclusive Caruaru tem um bairro, posso chamar assim, o Alto do Moura, onde lá está estampado como o maior centro figurativo da América Latina. Naquela região ali do Alto do Moura, um grande artista pernambucano, caruaruense, mais conhecido como Mestre Vitalino, começou uma arte, a arte do barro. Engraçado é que a arte do barro de Vitalino não é chamado arte, é chamado de artesanato. Por que não arte e sim artesanato? Infelizmente, existem as pessoas que classificam a arte. Assim como classificam o que é alto, o que é baixo, o que é melhor, o que é ruim, o que é bom. Então, geralmente, quem classifica é quem está em cima. Por exemplo, talvez vocês nunca tenham ouvido falar desse nome, mas eu vou falar aqui, num outro momento, a gente traz. Alguém aqui já ouviu falar de Michelangelo? Bom, Michelangelo ele é um dos gênios, né? Foi ele que pintou a famosa Capela Sistina. Essa Capela Sistina ela fica em Roma, mais precisamente no Vaticano. É a capela onde o Papa celebra as suas missas. Lógico, ela é toda pintada de cima a baixo, toda por Michelangelo. É chamado, né, os afrescos de Michelangelo. Ele pintou aquela Capela Sistina e demorou muitos anos para pintar. Então, foi intitulada de arte. A Capela Sistina, aquelas pinturas, inclusive, as pessoas não podem nem tocar.
mas podem tocar na arte de Vitalino. Desculpem, no artesanato. Desculpa por quê? É arte. O que Vitalino produzia e que os seus filhos, netos e todos os que praticam a arte do barro é arte. Por exemplo, Belo Jardim tem uma região muito rica nessa questão. Cito Rodrigues, que fica ali na região de Água Fria, lá eles trabalham com o mesmo produto, com barro. Só que lá eles não fazem cavalinhos, médicos, eles trabalhavam inicialmente na panela, fazendo panela, e hoje eles evoluíram bastante e já estão num grau bem mais elevado, inclusive expondo para as principais feiras, tipo, eles fazem isso anualmente na FENEARTE, que acontece no Centro de Convenções, na capital pernambucana, em Recife, mas Serra do Vento tem também o couro, como também a própria região de Água Fria ainda trabalha ali na região de Santa Luzia. Estou trazendo isso para vocês entenderem o que é arte e como as pessoas costumam classificá-la, chamam de artesanato. Um cidadão chamado Marcel Duchamp, ou Duchamp, como queiram, ele é um artista que ele se intitulou, ou talvez intitularam ele, como o artista louco de uma geração. O que é que Duchamp conseguia fazer? Ele chegou a uma fama de tal modo que ele fazia suas exposições nos principais museus do mundo, inclusive expondo em um dos principais, talvez o principal museu do mundo, o Museu do Louvre, que fica na França. E aí Duchamp, ele expôs uma peça que todo mundo, quando passava, se horrorizava. E todo mundo que passava ficava horrorizado, principalmente as mulheres. Os homens, naquele momento, naquela exposição, quando passava com suas damas, com suas esposas, fechavam os olhos das mulheres. E o que danado foi que Duchamp resolveu expor? Pois é. Quem já foi num banheiro masculino já deve ter visto o mictório. Pois é. Foi a peça que Duchamp resolveu expor naquele museu. E quando alguém chegou lá que leu o nome do artista, o nome do expositor, oh, que arte tão linda! Quem foi que fez? Duchamp. Então vejam, na medida que as pessoas passavam e não viam o nome do artista, era algo feio, algo que ninguém poderia olhar. E de repente, aquela obra de arte, né, o bidê ou o pinico de Duchamp virou uma verdadeira obra de arte, porque foi um artista renomado que expôs no Museu do Louvre. Outro dia, Duchamp não deixou por menos. Ele resolveu ousar mais ainda. Vocês devem... Todo mundo acho que já teve uma bicicleta. Se não teve, um parente tem uma bicicleta. A bicicleta ela tem um aro chamado jante. Ela é toda cheia de raios. Duchamp, no Museu do Louvre, no ano seguinte, expôs exatamente um aro de uma bicicleta. O que é que Duchamp estava querendo dizer? Ora, tudo é arte. A arte é como você vê, é como você enxerga, tudo é arte. Uma camisa é arte. As pulseiras que eu uso, e que inclusive eu gosto de fazer, é arte. Mas uns chamam de artesanato, outros chamam de arte no couro, outro de arte no barro, outro de arte na madeira. Então essa nossa primeira aula, eu quero dizer a vocês o seguinte: aquele desenho que vocês pintaram no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano é arte. A cadeira que vocês estão sentados é arte. Tudo que vocês produzem é arte. A arte, ela independe de artista. Logicamente que tem a arte que tem um valor cultural, artístico maior. Por exemplo, um aparelho telefônico. É uma arte que nasceu da ideia de alguém, que foi passada por vários processos, que nasceu lá com Graham Bell, o telefone que pesava muitos quilos, e se tornou nos smartphones de hoje em dia. É a arte da tecnologia. Não deixa de ser arte. Então, o que é que eu quero com essa aula de hoje com vocês?
quando alguém perguntar a vocês, a partir de agora, o que é arte? Não tenham medo de dizer, é tudo aquilo que nós produzimos, que tem valor artístico, cultural, social. É a banca que você senta, é a roupa que você veste. O artista que vai assinar pode ser Jadilson, mas pode ser Maria, pode ser Josefa. Se ela produziu, é uma arte. Essa arte pode ser uma pintura, uma gravura, ela pode ser manufaturada, mas ela pode ser também industrial. Ela começa a perder um pouco do valor artístico quando ela passa a ser industrial, porque ela passa a ser feita em grande escala, em grandes quantidades. Porém, arte é tudo aquilo que nós produzimos. Do barro de Vitalino, lá em Caruaru, ao barro do Rodrigues, lá na região de Água Fria, que é uma arte nossa. A arte do poeta cantador, tirador de verso, daquele caba que fica na esquina tirando suas poesias, aquele menino que escreve uma cartinha para a menina quando está apaixonado, ou para as meninas que escreve também para os meninos quando estão apaixonados. É uma arte, é a arte da poesia, é a arte de transformar pensamentos, de transformar sonhos em alguma coisa. Então, Duchamp, Marcel Duchamp, foi o homem que quis dizer, olha, tudo que é produzido é arte. Está feito, é arte. Se existe, é arte. Então eu espero que vocês tenham aberto um pouquinho do conhecimento de vocês em relação ao que é arte, tá? Arte é exatamente tudo aquilo que nós produzimos e que nós conseguimos colocar para que as pessoas tomem conhecimento. Repetindo, para não deixar de dizer que lá no primeiro ano, quando as professoras fizeram vocês desenhar, feito eu fiz a minha árvore, aí a minha casa, eu adorava, fazia primeiro andar, aquilo era uma arte, certo? Mas a arte não é só fazer aquilo, a arte é tudo aquilo que nós produzimos. Então, nós nos veremos na próxima semana, vou trazer uma atividade lá para a gente saber com vocês o que é arte. Peço a vocês que me ajudem, tá? Eu vou deixar para vocês o número do meu telefone, do meu WhatsApp, para que as nossas aulas fiquem sempre interativas e que vocês possam tirar todas as dúvidas e que nós possamos conversar sem precisar de muitos atravessadores, tá bom? Obrigado e fiquem todos com Deus.